Olá pessoal, tudo bem? Espero que tenham passado as férias bem, que tenham descansados. Agora nós vamos iniciar aí o nosso terceiro bimestre, ok? A apostila é a página 4, o capítulo 16, estatística, certo? Então esse primeiro gráfico aqui eu copiei para vocês para a gente comentar um pouquinho. Tá? Então, estatística. Essa disciplina é bem interessante porque ela é base na maioria dos cursos superiores, porque todo curso superior, além de formar a pessoa, ela forma pesquisador também. E para ser um pesquisador é preciso entender de estatística. Então, depois, dependendo do curso que vocês vão fazer, por exemplo, marketing, tem vários cursos que tem aí a disciplina de estatística, estatística 1 e estatística 2. Certo? Então, estatística 1. A estatística 2, gente, é só dada no outro ano, lá no último bimestre do terceiro ano, tá? Então, nós vamos focar em estatística 1 e aí a apostila fornece para vocês a estatística 2 no final do ano que vem, certo? Então, estamos lá na página 4. Nessa página 4, a gente tem aí um gráfico, tá? É um gráfico de colunas, lembra das colunas da casa? E ele está falando sobre a quantidade de cestas básicas adquirida pelo salário mínimo. Então, quanta cesta básica eu consigo comprar com o salário mínimo? Então, é possível observar aí, se vocês olharem o gráfico, em 1995 eu conseguia comprar com um salário mínimo uma cesta básica. Tá? E aí ele foi subindo, o salário mínimo ele foi aumentando o poder de compra dele, e quando a gente está em 2015, que é uma estimativa, tá? Esse valor aqui é uma estimativa, em 2015 eu conseguia comprar 2,22 cesta básica com o salário mínimo. Isso mostra aí que ele conseguiu aumentar o seu poder de compra, tá? Ele fala o ponto de partida, aqui na página 4, ele fala, com base no gráfico divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é o DIEESE, tá? Troque ideia com seus colegas para discutir as questões. Aí ele propõe duas questões aí, como nós não estamos no presencial, né? Eu vou apresentá-las a vocês. Você sabe o que é a cesta básica e a importância dela no reajuste do salário mínimo? E o 2 quais são as principais informações que você consegue obter com a leitura desse gráfico. Então, a principal, já falei para vocês, é que fica nítido que o poder de compra do salário mínimo, ele aumentou aí de 95 para cá, certo? E essa é a introdução aí que ele dá. Então, estatística está muito presente no nosso dia a dia. Em tempos de pandemia, temos visto aí média móvel, né? Mostrando aí análises diárias do número de casos, do número de mortos. Então, a estatística é bem presente aí nessa parte de análises de jornalismo, né? São bem utilizados aí, ok? Virando na página 5, aí eu vou acompanhar aqui na tela com vocês, ok? Ele fala assim, ó, o objetivo desse estudo é que você possa aprimorar sua habilidade na compreensão e interpretação de situações apresentadas com tratamento estatístico, usando para isso as ferramentas matemáticas adequadas para organização e apresentação de dados e de resultados. E aí ele vai falar um pouquinho quando que surge a estatística, como é que tá esse movimento aí. Ele fala assim, ó, há indícios que na Babilônia, na China e no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, já havia processos que hoje poderiam ser classificados como estatísticos. Os objetivos desses processos eram essencialmente militares, tributários e de controle da população. De lá para cá, os métodos matemáticos a serviço das ciências estatística foram se aprimorando e hoje a estatística está presente nos mais diversos âmbitos cotidianos e da ciência. Então, não tem como ser um pesquisador sem conhecer estatística, certo? Atualmente, a estatística envolve diversos procedimentos de pesquisa e de análise de dados que possibilitam o exame racional de situações que envolvem algum grau de incerteza. Inclusive, tem uma profissão que se chama tomador de decisão e eles utilizam a estatística para tomar algumas decisões dentro de uma empresa.
É uma profissão super bem paga, mas é muito difícil encontrar profissionais aptos a trabalhar com ela. Inclusive, eu já tive o prazer de conhecer uma pessoa que uma vez explicou como é que você chega num valor de seguro, né? Quando você apresenta para uma empresa igual a Porto Seguro, a Allianz, como que ele faz aquilo ali se transformar em um produto que seria o seguro de determinado objeto. Hoje a gente sabe que tem seguro de casa, de carro, de celular, e ele mostrou o dado como que ele chegou num seguro de gado, né, de vaca, de boi, como que ele chegou com todas as análises estatísticas até ele chegar e apresentar esse seguro como sendo vantajoso para a empresa, né? Aí ele fala assim, ó, geralmente os procedimentos estatísticos são aplicados a uma certa população, que em estatística se refere ao conjunto de indivíduos ou de coisas de interesse para determinado tema. Eu já vou falar sobre o que é essa população, tá? Por exemplo, se o Instituto pretende fazer uma pesquisa a respeito da preferência de crianças de até 7 anos em relação a desenhos animados, a população da pesquisa será constituída por crianças que pertencem a essa faixa etária. Por não ser possível aplicar a pesquisa a todas as crianças, será necessário escolher uma amostra representativa dessa população. No exemplo apresentado, na abertura da unidade, a população é a relação entre o salário mínimo e as cestas básicas desde que começou a ser calculada, e a amostra escolhida pode ser esta relação de 2010 até 2015. Tá? Então aqui, gente, eu quero destacar a informação para vocês, que vocês têm duas definições importantíssimas no estudo da estatística: a população e a amostra. Então, população é o conjunto de elementos que tem uma característica em comum, e a amostra é um conjunto formado por elementos escolhidos da população. Então, vou dar um exemplo. Vocês viram muitas e muitas pesquisas sobre coronavírus nos últimos dias. Eles pegaram a população do Brasil inteiro e fizeram a pesquisa? Não, eles pegaram uma amostra. Então, geralmente, quando fala da pesquisa, fala, foi pesquisado no dia tal até dia tal, tantas pessoas da região, babá. Então, ele não tem como ele pegar cada um dos cidadãos brasileiros e fazer a pesquisa. Então, ele pega uma amostra, ok? As pesquisas que recolhem informações do total da população são ditas pesquisas centenárias. Um exemplo desse tipo de pesquisa é o censo demográfico, realizado a cada 10 anos no Brasil, com a finalidade de recolher, agrupar e publicar dados demográficos, econômicos e sociais de todos os habitantes. Tá? Infelizmente, como vocês sabem, o censo acontece a cada 10 anos, o último foi em 2010 e o outro deveria ser este ano, em 2020, ano de pandemia. Então, no momento, né, o censo demográfico de 2020 ele está suspenso, as pessoas saem nas ruas pesquisando, né, vai no Brasil todo, vai lá lá no finalzinho da Amazônia, no Acre, vem lá embaixo no sul e pesquisa a população brasileira. Mas por conta desse ano de ser da pandemia, aí tem um probleminha para realizar essa pesquisa, tá? Então, voltando, população é o conjunto de elementos que tem a mesma característica, característica comum, e a amostra é um pedaço daquela população, ok? Geralmente a gente faz pesquisa com a amostra e não com a população inteira, tá? Aí, o texto, a gente continua, tá na página 5 ainda da apostila, tá? São as variáveis. Ele fala assim, ó, cada um dos aspectos investigados em uma pesquisa é chamado de variável. No gráfico da abertura da unidade é apresentada a evolução da quantidade de cestas básicas por salários mínimos ao longo do tempo, medido em anos. Temos aí duas variáveis, a variável quantitativas, pois ambas são expressas por números. O tempo em anos é uma variável quantitativa discreta, pois é expressa por um número inteiro. Esse tipo de variável é, em geral, proveniente de contagem. A quantidade de cestas básicas por salário mínimo é uma variável quantitativa contínua, pois
representá-la, nós necessitamos de um número real. Esse tipo de variável é geralmente originário de medidas, tá? Então, aqui eu quero fazer uma pequena pausa e fazer um comentário com vocês. Existem as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Qualitativas vem de qualidade. Então, qual o sexo da pessoa, qual a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, né? Programa preferido e assim sucessivamente. Quando a gente envolve número, aí a gente divide em quantitativa, quantidade. E aí a gente tem a variável que é discreta e a variável contínua, tá? A discreta é quando é representado pelo número inteiro. Então, por exemplo, quantos irmãos você tem? Então, essa é uma variável quantitativa discreta, porque ou eu tenho nada de irmão, ou eu tenho um, ou eu tenho dois, ou eu tenho três, apesar de algumas pessoas às vezes dizerem, é meu meio-irmão, não existe, ou é irmão, ou não é, certo? E na contínua, são números que são representados por números decimais, então, um exemplo, o peso, né? A altura, né? E o peso, na verdade, deveria ser considerado a massa, né? Tá bom? Então, é isso. Virando na página 6 da apostila, a gente tem um outro gráfico aí, tá na página 6, tá? Eu vou ampliá-lo aqui, ele tá aqui, ó. Vou ampliá-lo, ficou tortinho. Olha só. Agora, considere o gráfico, deixa eu abrir mais um pouquinho. Esse gráfico, gente, encontra-se na página 6 da apostila. Agora, considere o gráfico ao lado, que mostra a distribuição de estudantes segundo o nível médio. O nível médio é uma variável qualitativa, como eu disse, de qualidade, pois expressa uma qualidade ou um atributo e não expressa um número, tá? Não é expressado numericamente, certo? Então, são essas as variáveis. Aqui, por enquanto, só foi definição, uma introdução aí à parte de estatística, e eu deixo aí para vocês alguns exercícios que eu vou colocar na descrição desse roteiro de estudo. Deixem um like, até o próximo vídeo, bom retorno para vocês e se inscrevam aí no meu canal, ok, pessoal? Até o próximo vídeo!